Conselho Tutelar e a lei que proíbe o uso dos celulares nas escolas. Vamos ponderar, a princípio, o que diz a lei, que é a Lei 15.100, de 10 de janeiro de 2025. Que lei é essa? É a lei que nós vamos trazer aqui, essa lei que trouxe essa proibição. E nós precisamos entender um pouco o objetivo da lei e o que dispõe essa lei. O dispositivo da lei fala que essa lei ela dispõe sobre a utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos, portáteis, pessoal, nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica no Brasil. Então é isso que dispõe. Dispõe não somente da utilização de celulares, como também qualquer outro meio eletrônico. Hoje é muito comum aquelas caixas de som, não é isso? E outros objetos eletrônicos, outros aparelhos eletrônicos portáteis, que também, muitas das situações, eram levados para dentro da própria escola. Então essa lei, ela abrange não somente a utilização de celulares, mas a utilização também desses aparelhos eletrônicos, tá certo? Agora, a gente precisa entender qual o objetivo desta lei. O artigo 1º dessa lei 15.100 fala que essa lei ela tem o objetivo de dispor sobre a utilização por estudante de aparelhos eletrônicos portáteis pessoal, inclusive telefones celulares. Aí inclui o telefone celular, porque a lei não é somente para a proibição de utilização de telefones celulares, e sim, ela é mais ampla. Traz a questão de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais. E aqui no próprio artigo 1º inclui telefone celulares em todos os estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica no Brasil. Tá certo? Agora, qual o objetivo dessa lei? Não é uma questão punitiva, não é para punir, o objetivo não é punir o adolescente, a criança, o adolescente. O objetivo, o que é? O objetivo é salvaguardar a saúde mental e física e psíquica da criança e do adolescente. Isso está no artigo 1º. Salvaguardar é resguardar o direito à saúde, resguardar essa questão, porque o tempo de tela de nossas crianças, de nossos adolescentes, vem tido uma crescente muito grande, e isso tem prejudicado. Inclusive na própria escola, todo momento os alunos estavam com celulares nas mãos, não somente no intervalo ou no horário vago, mas em até momentos de aula, né? Então isso precisou de uma medida drástica em relação à questão da proibição. Vamos lá, o artigo 2º, que fala da proibição do uso de celulares e de outros aparelhos portáteis de uso pessoal nas escolas, o artigo 2º fala que fica proibido o uso por estudante de aparelhos eletrônicos portáteis pessoal durante a aula, o recreio, o intervalo, entre as aulas, para todas as etapas da educação básica. Então, não temos aí nenhuma exceção, tá certo? Agora, o parágrafo 1º fala que essa proibição abrange a questão da sala de aula, o uso do aparelho eletrônico é permitido para fins estritamente pedagógico ou didático, conforme a orientação dos profissionais da educação. Então, para fins pedagógicos, pode sim ser utilizado o próprio aparelho, ou a maioria das escolas hoje estão traçando a seguinte questão: tem os computadores, tem a sala de informática, então, nesse período que necessita usar a tecnologia, eles vão para esse local. Mas, por uma questão pedagógica, o professor ali pode autorizar o uso, sim, do celular naquele momento ali de atividade, tá certo? E fica, o parágrafo 2º do artigo 2º fala também, ficam excepcionadas a proibição do caput, né, do que foi anunciado deste artigo, as situações de estado de perigo, estado de necessidade ou caso de força maior.
há uma situação em que o aluno está passando mal. Eu já vi situação em que nem nesse caso se autorizou usar o celular, nem ao menos monitorado ali por um inspetor, por um funcionário da escola, por um coordenador. Né? Isso não é correto, porque em caso de necessidade, ele pode sim usar o próprio celular, que ele pode ligar o aparelho ali e utilizar, em caso de exceção. O artigo 3º já diz que é permitido o uso de desses aparelhos eletrônicos portáteis pessoais por estudante, além do celular, independentemente da etapa de ensino e do local de uso, dentro ou fora da sala de aula, para os seguintes fins. Existem alguns fins: garantir a acessibilidade, garantir a inclusão, atender às condições de saúde dos estudantes e garantir os direitos fundamentais. Então aqui a gente vê que existem várias exceções também dentro da própria lei. Agora, o artigo 4º trouxe algo interessante também, que as redes de ensino e as escolas deverão elaborar estratégias para tratar do tema do sofrimento psíquico e da saúde mental dos estudantes da educação básica, informando-lhes sobre o risco e os sinais e a prevenção do sofrimento psíquico de crianças e adolescentes, incluídos no uso imoderado de aparelhos referidos no artigo 1º dessa lei e o acesso a conteúdos impróprios. Então, o objetivo da lei é, salvo resguardar a saúde da criança e do adolescente. Então, as escolas, elas devem elaborar uma estratégia para traçar esse debate em sala de aula, na escola, né? E trazendo essa questão como um alerta para o risco do uso excessivo de telas, o que isso pode promover, não só de telas, como de qualquer aparelho, né? Qualquer aparelho, um próprio... Existe, hoje não tem mais aquele... Antigamente tinha um videogame portátil, hoje está tudo dentro do próprio celular, né? Então, a gente precisa ponderar essa questão aí, tá certo? Em relação às redes, né, de ensino, elas devem elaborar toda essa questão aí para traçar uma estratégia de educação, ok? E dentro desse artigo 4º aí, que já estamos encerrando, né, estamos aí encerrando a lei é bem pequena. As redes, o parágrafo 1º fala que as redes de ensino, as escolas deverão oferecer treinamentos periódicos para a detecção, a prevenção e a abordagem de sinais sugestivos de sofrimento psíquico e mental e de efeitos danosos do uso imoderado das telas e dos dispositivos eletrônicos portáteis pessoais, incluindo aparelhos celulares. Então, esse treinamento ele deve ser feito, inclusive, dentro do efetivo da escola, dentro dos docentes da escola, ok? E o artigo 4º, também o último parágrafo, foi o parágrafo 2º, fala que os estabelecimentos de ensino disponibilizarão espaços de escuta e de acolhimento para receberem estudantes ou funcionários que estejam em sofrimento psíquico e mental decorrentes principalmente do uso imoderado de telas e de nomofobia. O que é essa nomofobia? É a dependência do celular, né? O medo de ficar sem o celular, sem tela, a pessoa se sente ali insegura, toda essa questão. E o último artigo aqui, o 5º, fala que essa lei entra em vigor na data da sua publicação, então já está valendo. Agora, toda lei, às vezes, fica algumas arestas, algumas pontas que precisam ser juntadas ou precisam ser cortadas. Então, houve no dia 19/2, próximo agora, o decreto 12.385, né, 18 de fevereiro de 2025,
o decreto que regulamenta a Lei 15.010 para tratar da proibição do uso por estudante de aparelhos eletrônicos portáteis, pessoais, etc. Então, o decreto, na verdade, ele quase que choveu no molhado, eu não vou ler aqui, né? Eu vou ler o artigo 6º, o penúltimo artigo aqui, que diz o seguinte: não trouxe nenhuma novidade aqui, nenhuma regulamentação. Em suma, o que ficou deferido aqui é o artigo 6º do decreto, que é esse decreto que foi um decreto presidencial assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O artigo 6º desse decreto diz: ao Conselho Nacional de Educação compete estabelecer normas complementares necessárias à implementação do dispositivo da Lei 15.100, de 13 de janeiro de 2025, e neste decreto. Então, assim, houve um decreto, mas o decreto não trouxe nenhuma novidade e passou, vamos dizer assim, a bola para, no caso aí, o Conselho Nacional de Educação, ok? E baseado nessa questão aí, agora que nós apreciamos a lei, apreciamos também esse decreto, nós vamos agora entrar propriamente no tema que diz: o Conselho Tutelar é a lei que proíbe o uso de celulares. Diante de todo o exposto que nós lemos da lei 15.100, em primeiro lugar, o aluno que fizer uso de celular dentro da escola, ele não está cometendo um ato infracional. Não é um ato infracional. Ele não está cometendo um ato infracional, apesar dele estar indo em contrário a uma norma, a uma proibição. Então, ele estará infringindo uma norma da escola, e essa norma, inclusive, ela deve estar endossada agora dentro do regimento escolar. O regimento escolar precisa ser revisto, né? Todos os regimentos escolares ou regimento interno precisa ser revisto e trazer essa norma que foi contemplada pela Lei 15.010, que trouxe essa proibição. Então, vamos lá, o aluno não está cometendo um ato infracional, portanto, não é caso de polícia. Não é caso de polícia. A polícia não deve de maneira nenhuma ser acionada, porque o adolescente está fazendo uso de celular, tá certo? Nós vamos falar aqui outros meios aqui, porque a lei, o caráter dessa lei, o objetivo dessa lei não é o proibir por proibir, e sim trazer um meio de salvaguardar, né, resguardar a saúde mental, física e psíquica das crianças e dos adolescentes que vêm sido prejudicados pelo uso excessivo de telas e de equipamentos eletrônicos. Né? Diga-se de passagem, não somente o uso de telas também, mas como aquele prejudica não só a saúde mental, a física, porque prejudica as próprias vistas, uso excessivo de fone e também outros meios eletrônicos, aquelas caixas super potentes que eles colocam no volume muito alto, prejudica também a audição, né, entre outras questões aí da criança e do adolescente. Então, o aluno não está cometendo um ato infracional, não cabe, então, a mesma providência quando o aluno estiver cometendo um ato infracional. É um ato indisciplinar e ele tem que estar sujeito às sanções previstas no regimento escolar, que no caso não é uma sanção de punição. Lembrando que a gente precisa aplicar medidas para resgatar esse aluno. A lei, o objetivo da lei é tirar esse aluno do sofrimento, tá certo? Tanto é que até o termo que a lei aqui usou, no artigo 4º, parágrafo 1º, diz o seguinte: as redes de ensino e as escolas deverão oferecer treinamentos periódicos para a detecção e a prevenção e abordagem de sinais sugestivos de sofrimento psíquico e mental e de efeitos danosos do uso imoderado das telas e dos dispositivos eletrônicos portáteis pessoais, inclusive aparelhos celulares. Então, o termo que é usado aqui é sofrimento,
né? Sofrimento. Então, para uma pessoa que está sofrendo, a gente não pune, a gente ajuda, a gente acolhe. Então, esse aluno ele tem que ser acolhido, né? Esse aluno tem que ser acolhido. Então, em primeiro lugar, não trata-se então de ato infracional. Segundo, essa lei, portanto, ela é pedagógica e não punitiva. Não é uma lei que veio para punir a criança ou o adolescente. Ela é pedagógica. Essa lei, ela visa sanar essa questão aí de voltar, resgatar o prazer do aluno de estar na escola, de desfrutar os espaços da escola. É um momento muito importante em que os educadores possam explorar aquilo que o ambiente escolar tem a oferecer, como antigamente era oferecido, né? A gente vê que eu entrei um dia num recreio, numa escola, num horário, e a gente via cada um grupinho ali, todo mundo com o celular na mão, todo mundo disparado, todo mundo com o celular na mão. E toda aquela interação com a própria escola, com os próprios colegas, foi se perdendo, né? Foi se perdendo. E isso que a escola também precisa trazer à tona e resgatar, tá certo? Então a lei, ela não é uma lei punitiva, e muito menos o decreto trouxe nada punitivo, e sim uma questão pedagógica. É uma lei que traz com o objetivo maior dessa lei não é punir, e sim salvaguardar a saúde mental da criança, né? Física, mental, psíquica da criança e do adolescente, tá certo? Agora, outro ponto também importante a escola, ela deve buscar qual, então, que vamos dizer, a solução, né? Bom, antes da solução, vamos falar do conselho tutelar, que nós não colocamos o conselho tutelar ainda no meio, né? Vamos colocar o conselho tutelar aí no meio. Vamos lá, depois a gente fala da solução. Muitas escolas, o que tem acontecido? O aluno é surpreendido fazendo uso do celular, praticamente liga-se a sirene e vem como se fosse a polícia, né, vamos dizer assim, e ele está cometendo um crime e encaminha para o conselho tutelar. Primeiro, que o conselho tutelar não é um órgão punitivo. Segundo, que esse adolescente não está cometendo um crime, ele não está cometendo um ato infracional em fazer o uso de celular. Ele está infringindo uma proibição, que é uma lei, inclusive uma lei federal. Mas essa lei não está dizendo que ele está cometendo um ato infracional por isso. Pelo contrário, ele precisa de quê? Ele precisa de ajuda. Ele precisa de atenção, ele precisa de medidas que venham ao quê? A ajudá-lo a superar essa palavra aí, né? Que é uma palavra moderna agora, nomofobia. A superar essa monofobia, que já traz até na redação aqui, parágrafo 2º do artigo 4º da lei 15.010, que é essa lei que dispõe sobre a proibição de utilização de aparelhos eletrônicos em escolas e em salas de aula. Então, o objetivo da escola é combater, é tratar, né? Eu não digo combater, mas tratar essa questão como uma enfermidade. Né? Como uma enfermidade. Um exemplo, o alcoolismo é tratado como uma doença. Como uma doença. Né? E da mesma forma, hoje, o excesso, existem pessoas que são, entre aspas, viciadas em celular, pessoas que têm dependência total de celular, e é tratado hoje como nomofobia, que é essa dependência, esse medo de ficar sem o celular, medo de ficar longe das telas, medo de ficar insegurança em ficar longe desses equipamentos eletrônicos. Portanto, nós precisamos, como escola, criar situações em que esses alunos sejam amparados e não punidos. Portanto, o conselho tutelar não deve ser acionado para repreender, porque primeiro ele não tem essa ação, essa atribuição de repreender alunos. Pelo contrário, o conselho tutelar ele zela pelo cumprimento do direito da criança e do adolescente. Portanto, quando o aluno é surpreendido usando o celular,
Ele precisa, é claro, ser abordado com educação, ser chamado, ser tratado com carinho, ser acolhido com todo respeito, ok? Para que esse problema venha a ser superado, para que esse problema venha superado e que um mal maior não venha a acontecer no futuro. E isso deve ser tratado com quem? Quem é dever? O artigo 4º do Estatuto diz que é dever da família, da sociedade, da comunidade, do poder público assegurar, efetivar, né, com absoluta prioridade os direitos. Todos os direitos devem ser efetivados, em primeiro lugar, pela família. Então, quem deve ser acionado? A primeira pessoa que deve ser acionada são os pais. Olha, pai, o seu filho, ele foi surpreendido utilizando o celular, tal, ele foi advertido, tudo mais. Tá? Então, nós precisamos trabalhar essa questão. Como é que ele está em casa? Também ele está fazendo esse uso excessivo de celular? Como está toda essa questão? Né? Então, o objetivo da lei é essa. A lei, volto a repetir, é uma lei pedagógica e não uma lei punitiva. E ainda que fosse uma lei punitiva, ainda que fosse considerado ato infracional, o Conselho Tutelar não atua nessas questões de ato infracional praticado fora ou até mesmo dentro da própria escola. Seria a polícia, mas o que não é, porque o objetivo dessa lei não é punir, e sim ajudar, e sim resgatar o aluno, e sim trazer o aluno, né, para um ambiente mais saudável, para um ambiente em que ele possa ter uma interação maior com os alunos, com os colegas, com os professores, funcionários e com a própria escola. Tá certo? Esse é o objetivo desta lei. Então, portanto, o Conselho Tutelar, onde que ele entra na Lei 15.100, essa lei que proíbe o uso de aparelhos eletrônicos? Não há nenhuma atribuição do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, ele pode ser acionado para, no sentido, não de punir, mas no sentido que se a escola achar que há uma necessidade de aplicar alguma medida de proteção para os pais, alguma situação, aí tudo bem, o Conselho Tutelar ele pode aplicar alguma medida do artigo 101 ou do 129, pertinente aos pais ou responsável. Porque, um exemplo, se os pais são chamados na escola para conversar sobre essa questão e os pais são omissos, não comparecem à escola, etc e tal, o Conselho Tutelar ele pode aí sim aplicar uma medida de advertência para que esse pai venha cumprir o que diz o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo 54, parágrafo 3º, parágrafo 3º, que diz o seguinte: compete ao poder público, aqui eu estou falando do Estatuto agora, Estatuto da Criança e do Adolescente, ao poder público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer a chamada e zelar, olha aqui, ó, e zelar juntamente aos pais ou responsável pela frequência escolar. E esse zelar pela frequência escolar incube não só a frequência escolar, mas também incube aos pais a obrigação do rendimento, incube a toda a questão que envolva todo o ambiente escolar. A escola ela precisa ter uma interação maior com os pais, com os responsáveis, com a comunidade. As escolas, elas, de um período para cá, elas se fecharam muito e se limitam muito a reuniões com os pais ou responsável, muito esporádica. A escola ela precisa resgatar aquela questão da escola da família estar dentro da escola, né? Resgatar esse ambiente em que os próprios pais faziam parte da escola, né? O próprio Estatuto diz que o artigo 53, parágrafo 3º, traz um direito aqui que a criança e o adolescente tem, inclusive os pais eles têm esse direito, o direito de contestar critérios de avaliação, podendo recorrer a instâncias escolares superiores,
direitos de organização e participação em atividades estudantis, né? Então, são situações que a escola precisa resgatar. A gente vê no dia a dia, são tantas questões, são tantas dificuldades que a escola vem enfrentando, mas a solução para tudo está na família. A família é a célula máter da escola. Se a criança vai bem em casa, ela vai bem na escola. Se ela não vai bem, se o ambiente da casa é um ambiente saudável, ela vai ser uma criança saudável na escola, tá certo? E a grande questão, a criança, o adolescente, ele vai reproduzir na escola o tratamento que ele recebe em casa. Se ele é uma criança agressiva na escola, com certeza as pessoas são agressivas com ele também lá na sua casa, no seu lar. Então, a família, ela precisa ter esse resgate, resgatar toda essa questão aí também, junto à escola. A escola precisa resgatar, a família resgatar esse interesse pela escola, porque o que acontece é o seguinte, acostumamos desde cedo, as famílias estão acostumando a colocar as crianças na creche e desde muito novinhas, terceirizando não somente o ensino, mas a própria educação. A educação familiar, ela é dada pela família e não pela escola. E vem acostumando toda essa questão de deixar a coisa rolar, né? E o que acontece é que nós estamos produzindo uma sociedade em que não estamos tendo limites, não estamos tendo respeito, porque a família, que é a célula máter, está sendo desmaterializada. E isso tem trago um prejuízo muito grande para as nossas crianças e adolescentes e também, principalmente, para o ambiente escolar. Então, é muito saudável a escola resgatar, chamar os pais, trabalhar essa questão de toda essa questão aí da interação da família e responsabilizar a família também, né, trazendo a responsabilidade em relação ao ambiente escolar. Então, para resumir toda a conversa, né, vamos dizer assim, o Conselho Tutelar, essa lei que proíbe o uso de aparelhos celulares, ele tem que estar atento aos excessos. Tem escolas que estão agindo com excessos, fazendo até mesmo boletim de ocorrência, chamando a polícia, tomando cuidado com excesso. E se tem algum excesso, ela vai aplicar o Conselho Tutelar vai aplicar alguma medida de proteção a essa criança, adolescente que está com seu direito violado dentro da própria escola. Tá certo? Então tem essa questão também. O Conselho Tutelar precisa estar, não que ele não vá atuar nessa lei, atua em várias situações, omissões dos pais e excessos também por parte dos dirigentes da escola.